Bem, nessa manhã foi deflagrada a 7ª fase da Operação Perfuga. Essa fase foi denominada Operação Irmandade, tendo em vista que o que se estabeleceu na Câmara, em especial na gestão, que é a que nós estamos investigando, que foi objeto desta operação. No biênio de 2015-2016, a gestão do ex-vereador Reginaldo da Rocha Campos, estabeleceu-se ali, naquele âmbito, uma irmandade entre o vereador, servidores públicos e algumas empresas, através de seus representantes, para fraudar licitações e desviarem recursos públicos da Câmara Municipal de Santarém. Isso, na verdade, o esquema criminoso funcionava da seguinte forma: havia direcionamentos de licitações em que já se sabia de antemão que empresas seria a vencedora do certame. Também já previamente havia um acerto entre o Reginaldo, aquela época presidente da casa, e a empresa que se sagraria vencedora. Já esse acerto seria no rateio de desvio desse recurso público. Como é que isso funcionava? Quando o serviço em tese prestado, que já foi verificado e comprovado através das nossas investigações, que muitos não foram prestados, objetos não foram fornecidos, embora constassem em contrato e mesmo nas notas fiscais, o Reginaldo pedia para que fosse feita uma ordem de serviço em um determinado valor, um valor que ele próprio dizia. Era feita essa ordem de serviço, lançavam-se objetos ou prestações de serviços aleatórios nessas ordens de serviço, e com base nisso, esse momento era feito pelo chefe do setor de licitações. A partir disso, a empresa confeccionava a nota fiscal. Após o pagamento da Câmara à empresa, era retirado, obviamente, o imposto para o pagamento dessa nota fiscal, recolhido à Cefa ou à Cefim, e o restante, às vezes, uma parte do serviço que era prestado, a empresa recebia pelo serviço que eventualmente tinha prestado, e o restante era dividido entre o Reginaldo, que ficava com uma boa percentagem, e o empresário. Muitas vezes, como também nós conseguimos nas investigações chegar a esta informação, algumas notas foram totalmente fictícias, ou seja, nenhum serviço ou nenhum objeto foi fornecido à Câmara. Esse era o modus operandi que se atuava, e isto só foi possível graças a este acerto de contas, a esta irmandade que nós chamamos, entre o Reginaldo, os empresários que foram investigados e alguns servidores da Câmara de Vereadores de Santarém. Nós tivemos como alvo, isso já foi destacado, já saiu inclusive na imprensa, o senhor já tem conhecimento, mas só para reforçar, as empresas que foram alvo desta operação, desta 7ª fase, foi a empresa JTP Nascimento e Comércio, que tem como proprietária formal a senhora Jainara Thaís Passos Nascimento, mas na verdade o sócio oculto desta empresa era o Esterlei de Jesus Oliveira. Temos também a outra empresa, GF Santos Comércio e Serviço, que também atendia pelo nome Viva Comercial, que tinha como proprietário formal o senhor Gilvanildo Figueira Santos, mas que na verdade quem atuava como sócio oculto, isto fartamente comprovado, era também o senhor Westerley. E por fim, nós tivemos como alvo também a empresa Renato RM da Silva, de propriedade do senhor Renato Rodrigues Martins da Silva. Todas essas empresas firmaram contratos com a Câmara no ano de 2015 e 2016, algumas só no ano de 2016, a exemplo do Renato e da GF Santos, e todos esses contratos, na verdade nós analisamos um contrato de cada empresa dessa. Esses contratos, provas fartas nos autos, elementos de convicção de que houve fraude, direcionamento dessas licitações e também desvio de recurso público.
Basicamente, esses foram os alvos da nossa operação. Teve um outro também, que na verdade não mencionei ainda, que é o Rubens Coelho Atias. Ele era servidor, ele é servidor da Câmara, o chefe das licitações, e que teve deferido o afastamento cautelar do cargo até ulterior deliberação. A Jainara, nós pleiteamos, na verdade, cautelares diversas da prisão, tendo em conta que ela possui filho pequeno, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela teria o benefício de responder em liberdade. Outras cautelares, para que ela não fosse presa, foram deferidas pelo juiz. O montante, que na verdade nós chegamos, depois de analisar todos esses contratos, e nós estamos falando de apenas 3 contratos, essas empresas realizaram outros contratos com a Câmara e que estão sendo objeto de investigação. O cálculo de desvio de dinheiro público, de recurso público, ultrapassou a quantia de R$300 mil. Isso dá aproximado o valor de todos os contratos. Aí os senhores poderiam perguntar, mas não foram alguns objetos fornecidos ou serviços prestados? O problema é que nem a Câmara tem como comprovar o que de fato foi fornecido ou o que de fato foi prestado. Porque uma das cláusulas de todos esses contratos era que haveria um fiscal desses contratos, desses acordos. E que, na verdade, isto não ocorria na prática. Não tinha também a nota de atesto. Então, se o produto era fornecido, a Câmara nem tem como comprovar exatamente o que foi, quanto foi. Para finalizar, para passar aqui ao colega para explicar quais foram as justificativas das prisões, é importante destacar que esses produtos ou serviços não eram fornecidos na quantidade e principalmente na qualidade previstos contratualmente. A exemplo, eu posso citar, em um dos casos nós conseguimos comprovar que vários cartuchos que deveriam ter sido fornecidos como originais para a Câmara não foram fornecidos nesta qualidade. Eram cartuchos remanufaturados de um valor bastante inferior ao que era lançado na nota fiscal. Isso possibilitava não só inchar a nota fiscal, como também desviar maior quantidade de recursos, porque não era o valor que de fato estava sendo fornecido. Além da quantidade exorbitante desse cartucho que nós conseguimos detectar, de uma marca e um modelo específico, a Câmara teria adquirido 384 cartuchos desse tipo. Daria mais de um cartucho por dia. Obviamente a gente sabe que não tem essa quantidade de serviço, esse volume e nem essa necessidade. Portanto, comprovadamente o superfaturamento. Todas as investigações, quando iniciaram, nós fomos vencendo cada etapa, comprovando o direcionamento das licitações, a fraude que ocorria, como ocorria, e na verdade isso tudo foi também corroborado. Nós já tínhamos essas informações coletadas, levantadas e investigadas, e foram corroboradas, confirmadas com a colaboração tanto do André quanto do Reginaldo. Então, para ficar claro que não foi a partir da colaboração que nós chegamos a essas informações. Nós já tínhamos essas informações, investigamos, e elas foram corroboradas com a colaboração do Reginaldo e do André. Quanto à prisão. Diante dos fatos apresentados, verificando o prejuízo ao erário e os crimes de corrupção ativa e passiva, além do direcionamento da licitação, verificamos a necessidade de avaliar a necessidade de prisão ou não. A prisão cautelar, o artigo 312 é bem claro em ter seus requisitos, e dentre eles teria a ordem pública e a conveniência da instituição criminal. Em relação à ordem pública, é verificada a relevância, a necessidade da prisão, e por essa razão nós tivemos a cautela de verificar a realidade da continuação do esquema criminoso desde o período inicial. E em razão dessa comprovação de contratos de 2015, 2016, 2017 e um contrato em 2018,
em que essas empresas continuaram a realizar procedimentos licitatórios e alguns contratos com a mesma ritualística de esquema. Não necessariamente somente com a Câmara de Vereadores, mas da mesma ritualística com a participação oculta do Esterley, com o direcionamento, possível direcionamento, que ainda há investigação a se realizar. Em razão dessa manutenção da conduta delituosa, a reiteração da conduta delituosa, o magistrado se convenceu do risco à ordem pública. E além disso, diante de ainda estar procedimentos licitatórios em aberto com a participação dos mesmos e contratos ainda vigentes, o risco, a conveniência da instrução criminal para que não fosse destruído provas ao longo do procedimento. Em específico, o acusado e custodiado Renato, ele, por informações que foram colhidas na investigação, verificou-se até que ele solicitou a modificação do depoimento de uma testemunha, para que ela deixasse de dizer a verdade e apresentasse uma versão que fosse favorável aos seus interesses. Diante disso, o juiz verificou que haveria prejuízo à colheita de provas. E por essa razão, existem dois requisitos para a prisão preventiva dos acusados: ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Como dito pelo Rodrigo, houve outras cautelares diversas da prisão, pelo artigo 309 do Código de Processo Penal, em que foram para a Jainara, era mera laranja formal da atuação do Esterley, e por outro lado, a verificação do Rubens Atias como servidor no quadro de licitações, a necessidade do seu afastamento cautelar para que eventualmente não continuasse com eventual negociata na Câmara Municipal de Santarém. E hoje foi deflagrada assim a operação, em que houve a participação do delegado Castro, em que eu deixo os detalhes. Boa tarde a todos. A Polícia Civil e o Ministério Público, com essas operações, têm reafirmado o compromisso com a população de combate a qualquer forma de corrupção na cidade de Santarém, ou aonde nossas atribuições alcançar. E a operação de hoje teve como objetivo o cumprimento de 3 mandados de prisão preventiva, decretados pelo juiz Rômulo Nogueira de Brito, bem como o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Todos os três mandados de prisões foram cumpridos com êxito. Os 3 já foram submetidos a exame de corpo de delito e encaminhados para o centro, para a triagem, central de triagem masculina, que funciona lá no Cucurunã, já encontra-se à disposição da Justiça. O Poder Judiciário, por sua vez, também já foi comunicado das prisões, então esses presos estarão aguardando a audiência de custódia, que deverá ocorrer nos próximos dias. Durante as buscas, alguns documentos foram apreendidos, equipamentos eletrônicos como celulares foram também apreendidos, e todos eles serão encaminhados para a perícia. Como o doutor já salientou, existem outros contratos que estão em investigação, todos eles estão sob sigilo, e por esse motivo a gente vai se restringir hoje a falar sobre esses contratos. A forma que a licitação era forjada, por exemplo, ela dispensa licitação ou forjavam orçamentos paralelos para poder ter a licitação existia, formalmente ela existia. Ou o direcionamento ocorria no acordo entre as empresas que participavam, muitas vezes das cotações de preço, por exemplo, em que essas cotações, na verdade, uma empresa recolhia das demais, com a ciência de todos, ou mesmo no ato da abertura dos envelopes e da sessão de julgamento, em que as empresas que participavam já sabiam qual seria a vencedora e ali só faziam uma mera formalidade. Ou então, como aconteceu em algum caso, de nenhuma das empresas comparecer à sessão de julgamento. Elas assinavam posteriormente e já se sabia de antemão quem seria a vencedora. O destino desse recurso subtraído
foi para o enriquecimento do Reginaldo e das pessoas, ou o senhor já viu alguma coisa em relação à campanha, subsidiar a campanha, encaixador? Basicamente, isto confessado pelo Reginaldo, em sua colaboração, ele utilizava esse dinheiro para fins particulares, ou para pagamento de contas, para aquisição de imóveis, de outros objetos, enfim, de cunho pessoal, material de construção, e também para fins políticos partidários, para pagamentos de campanha. Isto foi por ele confessado.